Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos períodos mais sombrios e, francamente, mais mal compreendidos da história. E olha, pode esquecer os contos de fadas, porque a caça às bruxas não teve nada de fantasia. Foi um fenômeno histórico real com consequências assim devastadoras. Vamos tentar entender como é que isso tudo começou. Pensa rápido. Bruxa. O que vem na cabeça? Um chapéu pontudo, nariz comprido, talvez uma verruga, um caldeirão borbulhando. Acertei? Pois é, essa imagem clássica da ficção é o que todo mundo pensa. Só que a realidade histórica por trás disso, nossa, é outra história. E infinitamente mais trágica. 40 a 50 mil, esse é um número estimado de pessoas executadas por bruxaria na Europa. Não eram criaturas mágicas, eram pessoas de carne e osso. Esse número, por si só, já obriga a gente a largar a caricatura de lado e encarar o tamanho real dessa tragédia humana. Então, para a gente conseguir entender o que de fato aconteceu, o primeiro passo é separar o folclore dos fatos. Quem eram, de verdade, as pessoas que foram perseguidas? E por quê? Vamos deixar para trás aquela imagem que a gente conhece das histórias. Olha só que contraste absurdo. De um lado, o mito, seres com poderes sobrenaturais, adoradores do diabo. E do outro, a realidade dura e crua. Pessoas comuns, na maioria das vezes mulheres, que se tornaram vítimas de um pânico social, de uma histeria coletiva. A bruxa, entende, não era uma personagem, era um rótulo colado em uma vítima real para justificar sua morte. Mas como é que uma sociedade inteira chega a esse ponto de histeria? Isso não aconteceu do dia para a noite. Foi, na verdade, o resultado de uma combinação muito complexa de fatores que criaram, assim, o ambiente perfeito para o medo crescer e virar lei. Foi o que a gente pode chamar de tempestade perfeita. Imagina o cenário. A Europa passava por fome por causa de mudanças climáticas, tinha guerras o tempo todo e uma crise religiosa gigantesca com a reforma e a contra-reforma. Aí você junta a invenção da imprensa, que espalhava ideias e pânico muito mais rápido, e um monte de crenças antigas em magia. Pronto, o palco estava montado para achar culpados. E aí, no meio disso tudo, surgiu este livro, O Malleus Maleficarum, que em latim quer dizer O Martelo das Feiticeiras. E ele mudou o jogo completamente. Porque não era só um livro dizendo que bruxaria existia, não. Era um manual prático, um passo a passo de como identificar, processar e condenar bruxas. Ele deu uma fachada de legitimidade, uma justificativa legal e teológica para toda essa perseguição. Depois que esse livro foi publicado em 1487, a perseguição explodiu. O auge mesmo, o período mais intenso, durou um século inteiro, ali entre 1560 e 1660. Foi só lá no final do século XVII, com a chegada das ideias do Iluminismo, que essa histeria toda começou a perder força. Bom, já entendemos o contexto, o porquê dessa perseguição toda. Agora vamos focar no quem. Quem eram essas pessoas acusadas de fazer pacto com o diabo? O perfil das vítimas, olha, revela muita coisa sobre as ansiedades e os preconceitos daquela sociedade. Os números não mentem. Cerca de 80% dos acusados eram mulheres. E essa diferença é enorme e não é coincidência. A caça às bruxas foi em grande parte uma perseguição de gênero, com raízes profundas na misoginia e no medo do poder feminino que não estivesse sob o controle dos homens. E os alvos mais comuns eram justamente mulheres que tinham algum tipo de autonomia ou conhecimento que escapava ao controle. Curandeiras, parteiras, as que entendiam de ervas, viúvas, mulheres que viviam sozinhas, basicamente qualquer uma que fugisse um pouco da norma. O conhecimento delas sobre o corpo, sobre a vida e a morte, era uma forma de poder, e isso as tornava uma ameaça. Às vezes, uma simples briga com o vizinho já podia virar uma acusação fatal. Certo, mas como é que uma simples acusação virava uma execução na fogueira? A gente tende a pensar que era uma coisa caótica, um linchamento. Mas não era. A caça às bruxas tinha um método, um processo assustadoramente sistemático. Era uma verdadeira máquina legal projetada para condenar. O processo era implacável. Começava com um boato. Daí a pessoa era presa e interrogada. O próximo passo? Tortura. E o objetivo da tortura não era descobrir a verdade, era forçar uma confissão. Com a confissão na mão, o julgamento virava só uma formalidade antes da execução. Era um sistema que se retroalimentava, projetado para sempre chegar à condenação. E aqui está a lógica mais perversa de todo o sistema. A confissão era a prova final.
Só que ela era obtida por meios tão brutais que qualquer pessoa confessaria qualquer coisa só para a dor parar. Isso deixa bem claro que o objetivo do sistema não era fazer justiça, era apenas alimentar a histeria. As fogueiras se apagaram há séculos, mas o legado da caça às bruxas, esse continua vivo. A própria linguagem que a gente usa hoje, certos padrões de perseguição que a gente vê por aí, tudo isso tem ecos diretos daquele período sombrio. Pensa bem, a gente ainda usa a expressão caça às bruxas. E o que ela quer dizer hoje? É quando se persegue uma pessoa ou um grupo, não com base em fatos, mas porque suas ideias são diferentes ou porque viraram o bode expiatório da vez. A mecânica é assustadoramente parecida, não é? Medo, acusação sem provas e um julgamento público. No fim das contas, a grande lição que fica é um alerta muito sério sobre os perigos do pânico coletivo, da mania de procurar bodes expiatórios e, claro, do abuso de poder. É um lembrete bem duro do que acontece quando a razão é deixada de lado e a histeria toma conta. Então fica essa questão para a gente pensar. O que a história nos ensina sobre o perigo de transformar o nosso medo em um alvo, em um bode expiatório? Porque a caça às bruxas não é só uma coisa do passado. É sobre um padrão de comportamento humano que pode ressurgir a qualquer momento de novas formas. E entender esse padrão é talvez o primeiro e mais importante passo para garantir que a história não se repita.